O tema do nosso trabalho é fazer um mapa de bits que seria um circuito para controlar os blocos livres de um disco com algumas operações. Essas operações seriam obter quantos blocos estão livres atualmente no mapa ou na memória, solicitar a ocupação do próximo bloco livre, no caso mostrar qual é o índice do bloco e liberar um determinado bloco da memória. Essa memória tem esse disco, no caso, tem 64 blocos, poderia ser interpretado como 64K memória. Então, nós vamos fazer um circuito para controlar esse mapa de bits com essas operações. A primeira parte do circuito, que é obter a quantidade de blocos livres. Como que a gente vai realizar esse procedimento? A minha ideia inicial foi, como a gente usa o flip-flop D para verificar se ele está ou não preenchido, o 1 significaria o preenchido e o 0 seria o vazio. Então a minha ideia inicial seria somar o valor da saída de todos os flip-flops para verificar qual seria a saída final, então isso me daria um número total de valores preenchidos, de flip-flops preenchidos. Então ao final eu removeria o número total de flip-flops, eu pegaria o número total e removeria esses valores dos preenchidos. Então assim eu teria o valor total de flip-flops livres, ou de espaços livres. Então o primeiro circuito foi esse, que eu faço um somador simples. A gente já viu isso em aula. É simples, eu vou colocar para vocês aqui também a imagem da tabela verdade, que é essa aqui. Tá. Então a partir disso eu fiz aqui a lógica simples, saem dois algarismos, um mais significativo e outro menos. Então qual foi a minha ideia? Eu vou agrupando de 2 em 2 e somando. Assim vão ter mais saídas. E aí eu recupero essa ideia de um somador de bit a bit de um número maior. Então eu vou agrupar 2 e somá-los. Aí, por exemplo, depois que eu somo 1, vai dar resultado. Aí vão ter duas saídas. Essas duas saídas eu uso, depois de somar os dois, eu uso para somar com mais. Eu pego 2 e depois outros 2, eu saindo da somatória dos 2 separados, mais outros 2, usaria outros 2 e assim por diante, fazendo 8, 16. E isso está exemplificado aqui, ó. Eu pego, somo 2, saída desses 2 eu somo eles de novo, aquele que eu acabei de mostrar aqui, esse circuito, e eu faço novamente. Aí aqui tem saída de 8 somas de flip-flop. E aproveitando esse circuito, eu faço a mesma coisa para 16. Novamente, aqui eu somo exatamente como aqui no exemplo. Ó, os 4 somadores, eles são 4 aqui. E as saídas aqui, ó, da mais significativa para menos significativa. E eu repito isso para 32 e também para 64. Bom, aí feito essa soma, eu vou fazer a subtração, como eu falei. Eu vou contar a quantidade total, depois a quantidade total de flip-flops preenchidos, e depois eu pego 64 e removo essa quantidade total. Para remover a quantidade total, a gente tem que fazer um circuito para diminuir, né? Então, aqui tem o circuito, aqui tem uma entrada, e nós temos a memória do pede um emprestado. Eu vou colocar aqui também a tabela verdade aqui do lado, que vocês podem ver. E daquele subtrator, eu pego, como eu disse, o 64
e removo a soma. Esse circuito é aquele circuito somador aqui. A soma, eu vou diminuir a soma e assim eu já vou sair o resultado. Aqui são os subtratores, o subtrator que eu acabei de formar o circuito. Aí então, na mesma ideia desse somador, eu posso encadear os subtratores para resolver esse problema e achar as saídas. Tá. Ainda seguindo, agora o próximo item, tópico, seria solicitar a ocupação do próximo bloco livre e mostrar o número do bloco ocupado. E esses blocos são classificados de 0 a 63. Então, o primeiro lugar seria o 0 e o segundo lugar seria o 1, e assim sucessivamente. Então, como que nós partimos? A ideia foi parecida com a anterior, soma. Só que só somar já não era possível, né? Então, como fazer? A gente teve a ideia de fazer o seguinte: nós vamos somar, mas só que quando aparecer um zero, o primeiro zero, que seria esse lugar está livre, todos os valores subsequentes não teriam mais, o valor não seria acrescido. Ou seja, quando aparecer o primeiro zero ou o primeiro livre, ali vai parar a contagem e aquele já vai ser o número, o valor lá do espaço livre, o índice. Então, aqui nós temos o circuito e aqui nós temos a memória. Esse que é o lance da memória que eu falei. Quando aparecer o primeiro zero, nós vamos continuar arrastando esse zero. E o zero seria o significador de já teve um primeiro livre. Então, aqui eu vou colocar a tabela verdade para vocês verem. E aqui aqui é diferente do outro. Lá eu vou agrupando os passos menores como se fosse um médio de sorte ou algo assim. Aqui eu faço diferente. Eu vou fazer um circuito para mim somar cada termo. Cada termo separado. Então nós vamos ter esse circuitinho aqui. As entradas aqui, porque eu preciso de até 64. Então, como eu fiz? Aqui eu começo todo zerado. Então eu começo e aqui no primeiro lugar tá, o zero teria preenchido. Então eu começo a verificar as posições. E vou usando a memória. Então assim eu vou somando todos. Assim quando ele achar um zero em algum lugar, ele vai parar de somar e assim ele vai arrastar o valor até finalmente chegar na solução. E assim, esse é a ideia dessa segunda parte do circuito. Aqui nós temos a estrutura principal da memória, que seria a memória propriamente dita, né, o disco, onde nós utilizamos para cada bloco um flip-flop D transparente que indica 0 se ele estiver vazio e 1 se ele estiver ocupado. Aqui nós fizemos como se fosse um pacote dessa memória para poder usar no circuito geral depois. Aqui nós temos 64 entradas para 7, que é para ocupar a memória, e temos mais 64 entradas para o clear, no caso, quando a gente for limpar uma posição específica da memória. A gente usou o flip-flop D transparente com essa função de set e clear. Aqui agora nós temos o circuito principal com todos os outros subcircuitos que nós criamos. Esse circuito, esse bloco aqui no meio é o nosso mapa de bits.
é o principal, que eu havia mostrado com as 64 entradas para 7, essas que estão em verde. E essas que estão em azul, porque o circuito está desativado, ele fica em azul, são as entradas para o clear, onde você vai entrar aqui, onde você vai entrar com um número de 5 bits e mais o bit mais significativo aqui, para você poder zerar essa posição. Aqui é o bit mais significativo e aqui são os outros bits para você zerar a posição de memória que você quiser. Aqui nessa parte mais embaixo nós temos o contador de espaços livres, dando essa saída aqui. No caso aqui nós temos todas as posições estão livres, nós ainda não ocupamos nenhuma posição. Aqui nessa parte de cima nós temos o verificador de posição, que ele vai retornar para a gente qual é a primeira posição vazia. Lembrando que aqui é a posição que está vazia. No caso aqui, a primeira posição vazia nesse estado atual da memória é a posição 0. Já nesse nosso lado esquerdo aqui, nós temos os 64 botões para ocupar a memória, a posição da memória que nós quisermos. Vamos então fazer um teste. Vamos ocupar a posição 0, ele ocupou. Agora ele mostra pra gente que a primeira posição vazia já não é mais a posição 0, é a posição 1. E aqui embaixo nós vemos que já mudou também o número de blocos livres. No caso agora nós não temos mais 64, temos só 63 blocos livres. Vamos ocupar mais algumas posições, a 2 e a posição 4. Aqui a posição 0, a primeira posição, que seria a posição 0, a segunda posição e a quarta posição estão ocupadas. Como a gente vê aqui, está retornando a terceira posição como a primeira livre. Aqui embaixo também, indicando os blocos livres, nós também já mudamos, agora não são mais 64, não são mais 63 blocos livres. E agora a gente vai zerar uma posição. Vamos zerar a posição 0. A gente entra com um número de 5 bits aqui. 9. E o bit mais significativo, nós colocamos ele como a primeira posição 0. Então 0 no bit mais significativo, os outros 5 bits também estão em 0. Então nós vamos zerar a primeira posição. A posição está ocupada aqui. A gente clica nesse botão e podem perceber que ele fica verde só quando nós apertamos e depois ele volta para azul, que ele desativa. E aqui a posição 0 ficou vazia. E ele retorna para a gente a primeira posição vazia, que é a posição 0. E ele aumenta o número de bits e o número de espaços vazios. Vamos zerar as outras posições também. No caso aqui a posição 2. Vou entrar aqui com a posição 2. Vamos clicar aqui para ele zerar a posição 2. Vocês podem ver que ele ficou verdinho ali, a segunda posição no demultiplexador. E nós temos a posição 2 zerada. Continua aparecendo como a primeira posição livre a posição 0. E o número de espaços livres aumentou. Agora nós vamos zerar a quarta posição da memória para o mapa de bits ficar completamente livre. Inserimos aqui o número de 5 bits da memória, que no caso a nossa posição é a quarta posição.
né, o número índice 3, né, na posição 0, porque ele começa na posição 0 e vai até 63. Então aqui na quarta posição é a posição 3. O bit mais significativo está em 0. E nós vamos apertar o botão aqui embaixo para zerar a memória nessa posição. Apertamos, ele deu verdinho. E já podemos perceber que mudou aqui os bits, as posições livres, né? Estão todas livres agora, 64 posições estão livres. E aqui está tudo verde escuro, que está tudo em 0, né? Todas as posições estão livres. Lembrando, a gente pode ocupar as posições, né? E esse foi o nosso trabalho do mapa de bits.